Penúltimo bloco do nosso Raio-X Coltec 2024. Então, mais 3 questões, né, para a gente aí estudar, como eu estou dizendo, as estratégias de questões que já caíram. Por exemplo, a questão 10 é, de novo, do livro Dom Casmurro. E ela pede que você marque o fragmento discursivo de Bento Santiago, que é o narrador, é o Bentinho, em que não há recurso metalinguístico. Olha só o que eu falei da importância. Então aqui você está vendo que aborda de novo o conceito de metalinguagem, que eu comentei com vocês no bloco anterior. Vamos ver se você, sabendo o que era metalinguagem, se essa é uma questão que você precisaria ler o livro. Põe na sua tela, pause e resolva. Bom, o que é que eu disse? Eu falei que a metalinguagem é quando alguém está conduzindo um processo e usa esse processo para falar do processo. Ok? Então, eu tenho, por exemplo, na letra A, o seguinte. Vamos lá. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. Essa escrita aí foi colocada para te confundir. Porque isso aqui não é um texto escrito falando da escrita. Ele está pedindo que você imagine um relógio que não tinha as horas escritas nele. Igual o meu está apagado aqui agora, você não está vendo a hora escrita. Na verdade, a expressão hora escrita é figurada, porque não se escreve a hora, não tem a hora mostrada. Sabe aqueles relógios que talvez você, na sua idade, de vez em quando encontra um outro aí que não sabe? A pessoa não sei olhar a hora a não ser em relógio digital. Porque a hora não está escrita. Então, às vezes, só pela posição do ponteiro. Tendo um numeral ou não tendo numeral, tendo um algarismo ali ou não, quem sabe a posição do ponteiro sabe olhar a hora. Então, na verdade, isso não foi uma escrita que falou de escrita. Sabe o que quer dizer? Olha aí, que essa é a resposta da questão. Não tem metalinguagem aí. Olha a letra B. Não consultas dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Meu amigo, você que já fez aula no seu colégio, ou já estudou com a gente, já ouviu dizer que dicionário é o maior exemplo de metalinguagem que existe. O que é um dicionário? É um livro que contém palavras para quê? Para explicar o sentido de palavra. É uma coisa que fala dela mesma. Ele usou aqui a palavra dicionário, transcreveu, olha aí comigo, a palavra casmurro e deu na própria definição o conceito de casmurro, homem calado e metido consigo. Olha a letra C. O meu poeta do trem ficará sabendo que eu não lhe guardo rancor, e com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Ele está falando da obra dele, a obra dele tem um título, Dom Casmurro, e ele está falando do título, ele está falando de obra, na própria obra que ele está escrevendo. Isso é metalinguagem. Olha a letra D. Sim, Nero, Augusto, Massinissa, e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço o conselho. Eu estou fazendo os meus comentários. Como? Comentando. Ele está falando o comentário dele dentro do comentário que ele está escrevendo. Então, se eu tenho comentário na D, se eu tenho obra e título na letra C, se eu tenho dicionário na letra B, eu não tenho nada que lembre linguagem, a não ser a palavra escrita no sentido figurado, na letra A, que é a resposta. Acho que alguns de vocês devem ter acertado. Olha a 11, gente. As incertezas trazidas pela narrativa no que tange ao relacionamento amoroso de Bentinho com o Capitu são geradas por quê? Aí precisaria você ter pelo menos uma noção do livro. Você quer tentar? Tente. Olha só, existe uma narrativa que se chama Dom Casmurro. Essa narrativa vai mostrar o relacionamento amoroso do narrador, que ganhou o apelido de Casmurro porque ele estava num trem. Um poeta novo mostrou a poesia para ele, doido para revelar o seu trabalho,
Ele não prestou muita atenção e acabou cochilando. E o rapaz achou que ele estava fazendo pouco caso. E falou que ele era um cara muito fechado, um cara que não quis se relacionar com a fisionomia carrancuda. Isso é um verdadeiro Dom Casmurro. Essa ideia de Dom, para mostrar que o cara achou ele meio nariz em pé. E aí, ele, depois que passou essa história de amor, ficou fechado. Ficou amargurado com o relacionamento dele com a Capitolina, ou a Capitu. Na verdade, ele passou a vida inteira achando que a Capitu o traiu com o seu melhor amigo. Talvez você nunca tenha lido esse livro, mas já tenha ouvido falar desse grande enigma da literatura brasileira, se Capitu traiu ou não Bentinho. Então, quem conta a história, a narrativa tem um negócio chamado foco narrativo. Tem um narrador que está de fora, ele é um narrador observador e que reproduz no texto o que ele está vendo, para que a gente também veja. Tem um narrador onisciente, que não participa da história, que está fora da história, mas ele sabe tudo que se passa dentro da cabeça de cada personagem, e tem um narrador personagem, que faz parte da história, e é o caso. Então, a narrativa de Dom Casmurro, o que precisaria a pessoa saber é que ela é narrada com o narrador personagem. Essa questão já foi boa, porque a gente reviu os tipos de narrador. A letra A fala do embasamento da trama em um espaço físico fantasioso. A palavra fantasioso poderia falar de incerteza. Eu não tenho muita certeza se o que aconteceu foi verdade, porque ele criou um espaço de fantasia. A letra B, quando fala detalhes nebulosos, o que é uma coisa nebulosa? É meio cheio de nuvens. Uma paisagem de neblina é uma paisagem nebulosa, então você não pode ter muita certeza. Na letra C, quando se fala de uma conduta assumidamente violenta, essa não é a resposta, não. Porque se eu tenho personagens que são assumidamente violentos, eu tenho certeza que aquele cara não presta. Lembra que eu falei contra fatos não há argumentos? Se eu mostro o fato que alguém agiu assumidamente de modo violento, esse cara não está deixando dúvida. E a letra D, foco narrativo duvidoso, ambíguo, duplo. Se a coisa é duvidosa, ela não é certa. Se a coisa é ambígua, ela não é certa. E, aliás, apesar das outras coisas, essa é a resposta. Não sei se algum de vocês tentou e acertou. E aí vale a nossa revisão. Se a questão vai cair mais. Mas vale a nossa revisão. Todo texto narrado em primeira pessoa, todo romance narrado em primeira pessoa, toda autobiografia, ela é parcial. Porque ela está saindo de uma parte da história. Eu posso te conhecer muito bem, você pode ser meu filho. Você pode ter 20 anos de idade e eu te conheço até antes de você nascer. E você convive comigo todo dia. Mas eu não sei 100% quem é você. Eu imagino pela sua conduta, pela maneira da educação que eu te dei, como é que você é. Mas aquela história, quem conta um conto aumenta um pouco ou diminui. Quando Bentinho contou essa história, ele contou e todos os envolvidos já tinham morrido. É muito fácil você queimar o filme de alguém que já morreu. É muito fácil você manchar a imagem de quem não está aqui para se defender. Então, a ideia da incerteza é o cara está ressentido, está amargurado, está revoltado, está se sentindo traído. Ele não vai achar que a outra mulher é perfeita. Você tinha ciúme dela e ele conta a história, ele vai contar de um jeito para puxar a sardinha para a própria brasa. Isso vale para Dom Casmurro ou para qualquer outro livro que amanhã ou depois você tem que ler. Ok? Questão 12. Leia o trecho seguinte da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. É isso. Né? A cidade alternativa que melhor explica as palavras do narrador Bentinho. Talvez você chegue a uma conclusão. Claro que quem lê o livro
vai saber muito mais. Vou repetir. Você pode tentar fazer a prova só com a aula que você assistir, que a gente der aqui no curso, ou na sua escola. Você pode tentar fazer uma prova com o resumo que você buscou na internet. Você pode tentar fazer uma prova com o que você pediu no chat GPT. Mas quem lê o livro tem uma chance muito maior. Pause a sua tela e tente resolver aí, por gentileza. Bom, a Capitu era uma pessoa muito particular. Nós estamos falando de um livro do século XIX, em que a mulher é muito mais submissa ao homem do que é hoje em dia, no século XXI. E ele fala, ele que tem essa diferença contra ela, que ele achava que Capitu era mais mulher do que ele era homem. Como assim? A letra A diz que, devido à sua masculinidade tóxica, Bentinho queria ininterruptamente agredir e assediar sua vizinha. Entretanto, nunca conseguiu tais intentos, pela relação sempre destemida e corajosa de Capitu. Aí, para quem ao menos ouviu um resumo, sabe que está errado. Ele nunca agrediu e nunca assediou a Capitu. Foi o contrário. Esse, aliás, é o papel oficial do homem machista do século XIX. É ele que tem que chegar, é ele que tem que tomar conta. Mas ela era mais mulher do que ele era homem. A iniciativa foi dela. Então, ser mais mulher significa ter iniciativa. Então, não é ele que tem essa iniciativa. Ele não tem uma masculinidade tóxica. Se ele era menos homem, ele era menos machista. Olha a letra B. Capitu continuadamente declarou seu posicionamento em favor da agressividade e do controle. Por isso, Bentinho acabou por concluir que ela se demonstrava muito masculina. Na verdade, ela não tinha agressividade. Ela não era uma pessoa agressiva com ele. Ele é que colocou na cabeça que ela estava traindo com o melhor amigo. Ele é que achou que o filho deles se parecia com o outro, mas ela não o agrediu, não humilhou, não xingou. Isso era neura dele. Acho até que quem assistiu a aula saberia disso. Que ela é vítima, ela não é agressiva. Na letra C, Bentinho se sentia inseguro em comparação com o posicionamento firme e decidido de Capitu, o que afetava sua posição masculina de aparente dominador da relação amorosa. Não é bom para um homem que o povo que esteja em volta se lá, aquele cara ali é chifrudo. A mulher dele está andando com outro cara. O filho dele não é dele. Isso para o homem tradicional e machista é uma coisa que ele vai vender a imagem de quem não tem o controle. E ela sempre foi firme, não agressiva. Essa é a resposta à questão. Acho até que você pode ter acertado por bom senso. E veja a letra D. Bentinho muitas vezes deixou explícitas suas dúvidas em relação ao contato amoroso com Capitu. Por isso, ele se aproximou tanto de Escobar, uma vez que se mostrava mais mulher do que ele era homem. Escobar é o tal. Mesmo quem assistiu sua aula ou leu só resumo sabe que isso aqui é mentira. Ele não se aproximou do Escobar por causa da Capitu. O Escobar era amigo dele de quando ele, Bentinho, e ele, Escobar, estudaram juntos num seminário. Quem leu um resumo, quem assistiu uma aula, saberia. Essa é uma questão que a leitura do livro ajudaria pouco, mas um conhecimento é importante. Por isso que eu estou dizendo, é importante ter o livro? Demais. Mas é importante assistir a aula também. É importante você ler o que quer que caia na sua mão sobre o livro. Ok? Paramos assim o nosso bloco. E o último bloco vem aí, quando você estiver disposto e preparado para me acompanhar nas 3 últimas questões. Até já.